chegando com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade. Matias Marinho. Eu daqui, você daí, todos vamos para mais uma edição do nosso Checkmate, o Jogo do Poder, pelas ondas da nossa queridíssima Verdes Mares 106,3 São José de Ribamar e, claro, pelo YouTube e Instagram. Acesse e leia mais em ojogodopoder.com. Muito bem, estamos mais uma vez, mais uma semana começando e mais uma vez estamos aqui para trazer para nossa audiência, rádio e Instagram e YouTube, para trazer as informações sempre quente e fervendo. Mas, claro, além das informações sempre quente e fervendo, também os debates, as opiniões do mundo político, do Brasil e, claro, do nosso Maranhão. Mas, mais do que isso, o tempo está fervendo, sobretudo com relação às eleições municipais. E como nossa audiência já sabe, a gente está com as entrevistas com os candidatos a prefeito dos municípios da ilha. São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luís. Hoje nós estamos com um convidado de São Luís, que concorre à prefeitura da nossa querida capital. A partir de agora, no Checkmate, entrevista. Muito bem, já aqui comigo, Franklin Douglas, natural de São Luís, tem 51 anos. Nosso querido Franklin Douglas é graduado em comunicação social, colega nosso, jornalista, e também graduado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão. O Franklin é mestre e doutor em políticas públicas pela UFMA e no campo político, no mundo político, foi secretário adjunto no governo do saudoso Jackson Lago, atualmente professor universitário e pela segunda vez concorre ao cargo de prefeito de São Luís. Franklin, boa noite. Boa noite, satisfação de estar com você, Matias, com seus amigos e amigas que acompanham o Checkmate, a técnica que aqui está presente conosco, o pessoal da técnica. E sem dúvida não faremos uma jogada no rock, que no xadrez é se fechar em defesa. Estamos abertos ao debate político. É isso aí, né? Mas não deixa de ser uma jogada também, né? Sim. Vai ser outra jogada, mas a jogada da transparência e a jogada da democracia. Eu costumo dizer que nós cumprimos aqui um papel democrático. A gente, inclusive, a proposta dessa entrevista é uma conversa tranquila, aberta. Eu não sei se a produção chegou a comunicar, inclusive, para trazer o que não costuma se fazer por aí, trazer a sua candidata a vice, né? E os outros candidatos já teve uma incompatibilidade de agenda, mas a gente conseguiu saber da informação. Pois é, então assim, todos os candidatos que vierem já fiquem sabendo. Aqui é aberto também para vice. Porque a gente vê muitos candidatos falando, mas e aí? Só fala da vice, né? A vice não está do lado. E também a gente entende, porque a mídia tradicional tem um tempo muito resumido. E aí a gente está aqui para fazer o paralelo de uma forma muito democrática e aberta e transparente para o candidato falar de suas propostas, suas ideias, de uma forma bem aberta. Acho que é interessante isso aí, né? Eu fiz a brincadeira do rock, mas acho que talvez valha a pena explicar aos que nos acompanham, né? O rock é uma jogada dentro do xadrez. Jogador de xadrez. Em que você coloca o rei em máxima proteção entre o cavalo, a rainha, o bispo, os peões. Uma jogada que você troca com a torre de lugar, né? Então é o que você tem mais de proteção ali. Eu não sou especialista em xadrez, nada disso. Eu só sei bem pouquinho. Mas adoro o jogo. Por isso também muito simpático com o nome do programa. E a nossa vice, a Aline Maria, eu costumo dizer que ela não será uma vice-prefeita, ela será uma co-prefeita, no sentido de que terá um papel de protagonismo, de empoderamento, coordenará o orçamento participativo, as ações estratégicas de projetos especiais,
sem necessidade de ter tantas secretarias como tem na Prefeitura de São Luís, dar um papel de destaque para a vice. Não esconder e não usar só no marketing da campanha, como a gente tem visto por aí. Isso, é isso aí. Franklin, antes da gente partir para questão das propostas, e a gente tem aqui uma caixinha com alguns temas para a gente sortear e perguntar sobre determinados temas. Mas antes da gente partir para esse bloco, eu queria ter uma conversa com você sobre mais aberta e à vontade, sem aquela coisa engessada, principalmente sobre a questão do propósito de ser candidato a prefeito de São Luís. É a segunda vez que você concorre, Sim. né? Olha, eu não estava de jeito nenhum preparado para assumir essa tarefa partidária neste momento, por conta de que priorizei, desde quando estava dando aula para os meus alunos de Direito Constitucional, e eu encontrei a reforma eleitoral, que boa parte caiu, a reforma do Lira, né? Mas alguns elementos ficaram bancados pelas emendas dos partidos de esquerda, como PSOL, PT, PCdoB, PSB, PSB menos de esquerda, de centro-esquerda, em que havia uma emenda que alterava o artigo 14 da Constituição, permitindo que houvesse plebiscitos sobre questões locais nesta eleição. Quando eu olhei, né, disse, será que eu estou lendo direito aí? Fui pesquisar, busquei no TSE, liguei para o TSE, me informei e disse, olha, realmente isso é a grande novidade da eleição. E aí joguei todo o peso com o professor Lanel, do coletivo Eduque Luta, com o servidor público federal Paulo de Tasso, a juventude da UP, do PCB, que já acompanhavam essa proposta do passe livre desde 2020, quando fui candidato a prefeito, a campanha de abaixo-assinado para que a Câmara de Vereadores de São Luís pudesse fazer um plebiscito local. E colamos o tema do passe livre. Para minha surpresa, que a Câmara Municipal de São Luís é muito ruim, para caçar um vereador estuprador, foi 2 anos as mulheres se mobilizando, né? Mas época de eleição sempre eles ficam mais sensíveis, né? E aprovou-se, 11 vereadores subscreveram, o professor Samarques foi quem assumiu a autoria com todo o gás e legitimidade, o Marlon Butão é o presidente da frente do SIM, e quando levamos ao Tribunal Regional, o Tribunal Regional Eleitoral ficou assim, é a única capital do Brasil que vai fazer plebiscito. Então, os juízes eleitorais do TRE ficaram assim, empolgados, né? Podendo colocar o Maranhão numa situação de destaque. E, de fato, 5 a 12 cidades, Maranhão vai ter governador Edson Lobão para mudar o nome de nome. Belo Horizonte vai ter, né? Mas Belo Horizonte é para mudar o nome à bandeira. Discutindo política pública efetiva, passe livre, gratuidade aos estudantes, só São Luís. Então, eu já estava me preparando para coordenar a frente, para fazer isso, quando a rede com quem o pessoal está federado, o partido com o qual o pessoal está federado, recuou da candidatura de Janicelmo e os companheiros do partido me convenceram a cumprir. E eu estou muito satisfeito, com muito gosto, cumprindo essa missão, porque além de usar a campanha para defender o passe livre, nós estamos com propostas muito boas. Educação, saúde, meio ambiente, cultura, transporte, mobilidade. Tudo que tu tirar aí tem proposta aqui no meu programa de governo para a gente discutir. E nessa eleição, Matias, o que a gente vê é a tentativa dos 2 principais grupos políticos, que na verdade é um só, tentar acorrentar, eu digo assim, querem acorrentar, querem amarrar o voto do eleitor entre o ruim e o menos pior. Onde, se você observar, o presidente do partido MDB, que apoia o Braide, atual prefeito candidato à reeleição, é o coordenador de campanha do Duarte, que é o candidato da oposição. Ou seja, está tudo do mesmo lado. Então, a minha campanha é, sobretudo, uma perspectiva de tentar politizar, esclarecer o eleitor e dizer, você pode escolher algo melhor para a sua cidade e romper com essa lógica. Se você, vamos ver aqui no debate das políticas públicas, as 2 instâncias de governo, governo do Estado e prefeitura, têm feito políticas muito semelhantes, muito iguais, em desfavor da população de São Luís. E é isso que nós vamos debater com a população. Mas, assim, claro que há uma convergência de interesses, como você bem colocou aí, que até os grupos estão... Não existem 2 grupos, existe um grupo com interesses diferentes, talvez aí. Mas, apesar de haver isso, essa convergência, a gente percebe também que estão se digladiando os candidatos, os 2 principais nomes aí, que seria o Duarte e o próprio Braide. Pontualmente, né? Pontualmente. Em dado momento,
Quando eu olhei a geração de Flávio Dino, Márcio Gerri, Pira do Pindaré, chegando ao governo do Estado, eu que vinha de um processo difícil, de saúde, etc. Não, eu vou cuidar das coisas que eu gosto. Fui com 40 anos já velho fazer direito, né? Tô terminando o curso de História. Não diga que é velho, não. Que é velho? Não, era velho. Com 50 e tanto é mais velho ainda. Então eu fui fazer as coisas e disse, olha, acho que a política do Maranhão, enfim, vai dar um passo. Ledo engano. Grande decepção. O que eu escrevi na minha tese de doutorado, foi premiado pela FAPEMA como melhor tese de doutorado na área de ciências sociais. Eu segurei a publicação do livro porque eu estava incrédulo que se minha análise, eu sou um gramsciano, está tendo um seminário internacional de Gramsci na UFMA essa semana, e o Gramsci diz assim, pessimista na análise, otimista na ação. Né? E eu disse, não é possível, eu devo estar muito pessimista com o que eu estou vendo e escrevendo. Mas a minha tese, 5 anos depois, está absolutamente confirmada. Há um processo de restauração da estrutura oligárquica em que o Sarney entra no Palácio dos Leões e sauda o governo atual, dizendo que pacificou o Maranhão. E indígenas morrendo, reforma agrária, trabalhadores morrendo. O Cerrado, Matias, eu fui no pessoal numa reunião sobre meio ambiente, contei e os companheiros não acreditaram, ficaram incrédulos. Disse, olha, pensem o que é um estádio de futebol. Nós maranhenses conhecemos o Castelão, que é o maior. Aí os gaúchos, o estado lá do Grêmio, do Internacional, tá? Agora multiplica por 10. Aí começaram a ficar desconfiados. Agora multiplica por 100. Aí, o que tu está querendo dizer? Olha, no Maranhão queima mais de 1.000. São 1.536 estádios de futebol no Cerrado. Estava em plena crise lá ambiental de Porto Alegre. Né? E isso é pior do que existentes, comparativamente, pior do que está acontecendo. O Maranhão está queimando. E agora a gente tem em São Paulo. Pois é, está chegando em São Paulo. Então, o Maranhão está queimando, assassinato corre solto de trabalhadores rurais. Há 3, 4 dias assassinaram uma representação de trabalhadores em Timbiras, município próximo de Codó. Não tem agora, violência clama. Por que tudo isso? Porque a promessa, Flávio Dino e seu a promessa do Flávio era de mudar tudo isso. Não rompeu, ao contrário, ele apaziguou. Bem conhecemos como é que o Flávio se elege deputado federal. Pelos convênios que o Zé Reinaldo garante, pelos apoios, inclusive do atual governador abrindo algumas bases em Matões, em Caxias, por Flávio se eleger. Então, o Flávio, ali a gente já podia ter identificado que não ia dar muito certo, porque a estrutura de construção do que o Márcio Gerri chamava de o Partido do Maranhão incluía todo mundo, menos os interesses populares. Então, durante o processo do governo, como havia uma sensibilidade política maior para a questão social, parecia que você estava no momento em que o Maranhão estava mais aberto. Mas não, era só cortina de fumaça. A pandemia escondeu muitos problemas, que aí todo mundo só tratou de pandemia, e os problemas agora estão surgindo. A pandemia, e eu acho que focaram muito no Bolsonaro pra cá, Bolsonaro que também foi um governo que... E os Yanomamas morrendo. Foi fora da curva. No meio ambiente, esse prejuízo todo. O Flávio também, né? teve, de fato, uma posição de frente contra o Bolsonaro, pelo que ele representava, e nisso acabou se colocando como... no campo progressista como uma das lideranças disso. Mas o Maranhão, de novo, pagando um altíssimo preço. Mas falando aqui do Bolsonaro, assim, eu não sei qual é o teu pensamento com relação a isso, mas eu vou perguntar. Tu acha que as pessoas usaram muito essa questão de Bolsonaro para esconder as suas incompetências, e esconder até... Porque nós tivemos, na época da pandemia, aquela questão dos respiradores, né? Um problema sério. Essa tua também, tese né? é interessante, porque, de fato, o Bolsonaro era tão ruim que o cara era incompetente, mas passava como competente por fazer o mínimo do mínimo. Eu dizia, em 2020, São Luís tem uma coisa inédita, é São Luís e Porto Alegre. Ela é uma cidade na diplomacia chinesa que eles chamam de co-irmãs. Eles escolhem algumas cidades no mundo e fazem parcerias para, com essa cidade, fazer intercâmbio, troca de know-hows, etc. São Luís era co-irmã de Wuhan, onde surgiu o vírus, e onde mais se combateu o vírus e se superou a pandemia rapidamente. Não se houve um convênio entre a China, entre São Luís e Wuhan, para, por exemplo, doar respiradores. Não precisava comprar. Já tinha o convênio, bastava pedir.
o apoio solidário, E não como veio eles nada distribuíram disso. no mundo todo. Eles distribuíram no mundo todo, não vem nada disso. Respirador, máscaras, que em determinado momento Sim. faltavam, eles tinham lá. O AN tem tecnologia de fazer metrôs mais modernos. A gente não pensa em uma parceria com a China, com o AN, que é uma das cidades que tem esse desenvolvimento. E todas as outras políticas de agenda de redução da crise climática, uma agenda ambiental climática, eles têm já desenvolvido. São Luís não tem, Porto Alegre não tem. 2 co-irmãs da China. E por que, Então que vai isso não mostrando acontece? Por que, que isso a não acontece? pobreza Porque da assim, classe a gente até política. vê a diplomacia funcionando. Eu vi muitas vezes o vice-governador indo para a China, conversando e trazendo chineses, mas assim, Mas só grandes negócios. na prática a gente não Só percebe, grandes- né? O governo, a cabeça do desenvolvimento do governo, que é a cabeça do José Reinaldo Tavares, é a cabeça de grandes projetos. Grandes projetos. E se isso for ao preço de quilombola, se isso for ao preço de territórios tradicionais, se isso for ao preço de indígenas, ele topa. A cabeça dele é de um engenheiro de grandes obras. Só que o Maranhão tem potencial para ser grande, independente de grandes obras, independente de grandes projetos transnacionais. Porque a pesquisa mostra o seguinte... eu me lembro que quando Flávio, o discurso de Flávio era exatamente contra esses grandes projetos. Era contra o Salangô, contra... Mas para se eleger, ele juntou Aécio Neves e Dilma no mesmo palanque e disse que ia dar um choque de capitalismo. Não teve choque de capitalismo, mas avessa. Veio de pior, mas não veio de menor, entre aspas, da competição, né? Então, essa situação gritante que ficou no Maranhão resultou em várias prefeituras que controlam como se fossem núcleos familiares. A coisa pública tratada de forma privada é como se fosse uma extensão de um negócio da família. E, por incrível que pareça, a capital entrou na mesma lógica. Uma obra tem que ser autorizada pelo pai, pelo irmão. A propina corre solto pelos porta-malas dos Clios. Imagine isso numa capital que tem meio de comunicação, que tem imprensa livre, que tem opinião pública circulando, acontecendo aos olhos nus e a gente não se dá conta da transformação que isso está acontecendo. Então, a nossa candidatura é, sobretudo, de enfrentamento, de denúncia a esse processo, mas apresentando propostas, mostrando que nós temos viabilidade e competência técnica para isso. O que você veria assim como mais grave na questão de São Luís? Seria essa coisa dos Clios, do Clio com uma mala cheia de dinheiro? Ou seria a falta de propostas e de ações? Vamos dizer, vou falar aqui de infraestrutura antes da gente ir para os temas, mas assim, falta de grandes obras, mas que resolveria problemas por muito tempo. Assim. Olha, do ponto de vista geral, o principal problema de São Luís é a gente naturalizar a estrutura oligárquica tomando conta da ilha. Veja que em 1988... O Bride seria um oligarca? Considerando que ele tem um núcleo que é a oligarquia, família que vai tomando ponto de vários espaços. O irmão está deputado, o outro irmão negociava as obras da prefeitura, o pai que autorizava, a esposa tem voz firme dentro, mais do que a vice, dentro da administração. Então, você tem ali um núcleo familiar, tentando se afirmar dentro da estrutura oligárquica como uma opção de renovação da estrutura oligárquica. Algo que a gente poderia, sim, começar a caracterizar enquanto tal, espalhando-se pelo poder. A oligarquia, no sentido estrito, fala ainda em controle de judiciário, midiático, controle legislativo, e é um processo. O que a gente tem é um núcleo familiar oligárquico muito forte dentro da cidade, se enraizando. E isso não acontecia em São Luís desde 88, quando o Jackson quebra o castelo. Né? O Jackson, 88, se elege pela União da Ilha, derrotando o Guterres, né? o Carlos Guterres, então no PMDB, reafirma com a eleição da Conceição Andrade contra o João Alberto, e depois começa uma tentativa de ser governador. Aí, no primeiro momento, tenta se aliar com a Rosiana, que dá sob o pretexto que a Câmara de Vereadores pegou um de seus, o Tadeu Palácio, e lhe colocou como vice. O Tadeu Palácio aproveita esse espaço que o Jackson sai para governador e assume e fica um período, mas começa ali as invenções. Tadeu nunca foi de esquerda, nunca foi um pedetista, nunca foi um brizolista, era do PFL.
Márcio Gerri bota o Edivaldo Holanda em cima de um tamborzinho, de uma tribunazinha no meio da Rua Grande, com o megafone tira uma foto parecendo que ele era um líder estudantil. Edivaldo Holanda, 8 anos depois, volta para o Edilásio, que está de tornozeleira, que foi demitido da Petrobras por conta desse processo de corrupção que está enfrentando o Tribunal de Justiça. Ou seja, o Edivaldo voltou da onde sempre foi, a família Holanda. Então você vai vendo que as invenções que o grupo do Flávio e do Márcio Gerri, etc., foi construindo são invenções que não se sustentam no tempo. E a resistência e a oposição de esquerda que poderia crescer nisso foi se perdendo à medida que o PDT foi se fragilizando, foi se tornando um partido da ordem. Tem Fábio Câmara, candidato a prefeito pelo PDT. Quem imaginava? Jacques deve estar se virando no túmulo, onde foi parar o brisolismo. E ainda usou o nome do Jacques. A imagem, né? A imagem a família desautorizou, né? A família desautorizou. Então, o PSB, que era um partido no Maranhão, antigamente, das forças camponesas, etc., até o núcleo Juarez Medeiros, Conceição Andrade, Zé Costa, era um núcleo agrário, né, de advogados que estavam na luta, foi pouco a pouco, primeiro tomado pelo Ricardo Morado, depois pelo Zé Reinaldo, foi se tornando um partido de opção de oposição de direita, que era o que o Castelo tinha no PSDB. Então é uma questão política que a gente está no processo histórico de reafirmação de ideias, reafirmação de princípios. E o grande problema, então... E aí o grande problema de São Luís é, diante de todos os seus desafios, desafio ambiental, 48 toneladas de dióxido de enxofre são lançados no ar da ilha. São Luís é mais poluída do que São Paulo. Está em pior situação do que Cubatão nos piores momentos. Não aparece, por quê? Porque a gente tem várias correntes de ar que não fica... Mas, às vezes, quando você olha para o ar de São Luís, está aquele negócio meio cinza, que não é chuva e não é outra coisa, e a gente fica assim. Até as pesquisas da esses UFMA... 2 dias nós tivemos aí a questão do sol vermelho e aí a gente acabou descobrindo que a questão de poluição não tem nada a ver com o fenômeno... Nada. Você pega o pescado, que é o que a população mais consome, as pesquisas do mestrado de Meio Ambiente e Saúde mostrando que os peixes estão contaminados com mercúrio e indicando, olha, coma peixe uma vez por semana para ver se não acumula o metal e não contamina. O índice de câncer, começa a sair as hipóteses de que o índice de câncer alarmante em São Luís, que está crescendo, tem vínculo com a poluição e com o pescado consumido também. Então, essa coisa é gritante. Nem a Secretaria de Meio Ambiente discute do BRAID, ao contrário, chancela todas as licenças ambientais. Eu vou revisar todas as licenças ambientais dos últimos 5 anos. Eu vou constituir um conselho de meio ambiente para valer. Eu vou implantar, junto com a rede, junto com o pessoal, um programa que dá para plantar 1 milhão de árvores em São Luís. Eu conheci Bogotá, capital da Colômbia, e vi como é que é o projeto lá de plantação de 1 milhão de árvores. Eles plantaram 1 milhão de árvores, ainda foram buscar recursos, não é? Não deixa mentir, viu? Tá aqui, não me deixa mentir. E foi buscar dinheiro na União Europeia para renovar o processo. Dá para fazer isso em São Luís. Agora, não pode fechar os olhos para Alumar, não pode fechar os olhos para... E o que a gente está vendo aqui com relação a, por exemplo, a arborização é o caminho contrário. É o caminho contrário, né? Por isso que a temperatura está tão difícil. Nós que vivíamos aqui, era um clima há 20, 30 anos. Aqui na São Luís de França mesmo, a solução do prefeito para o retorno foi derrubar árvores. Temos pesquisadoras na UFMA que ela mostra assim, o que ele chama de ilhas climáticas, acho que é esse o conceito que ela usa, que são algumas ilhas que são absolutamente muito quentes. E onde ameniza, onde tem um pouco de árvore, onde a chuva pode cair e, de fato, ir para o lençol freático, etc. Então, o desafio ambiental é enorme. Aí alguém comenta assim na minha rede social, eu não quero saber de meio ambiente, eu quero saber de emprego. Tá certo, meio ambiente é importante. Emprego também, desafio do emprego mas as pessoas querem saber de saúde também, né? E meio ambiente é saúde. Meio ambiente é saúde, meio ambiente é saúde. Saúde é outro desafio. Então, é um conjunto de desafios que diz assim, dá para fazer em 4 anos algo diferente que aponte para um cenário melhor? Dá, mas as medidas têm que ser tomadas logo. Eu sou o único candidato que no programa de governo, que é registrado no Tribunal, na Justiça Eleitoral, que eu apresento o que eu vou fazer nos primeiros 100 dias. Vocês aqui estão acostumados com checkmate, com debate de alto nível, né?
100 dias é uma expressão popularizada por Otto Franklin, o Franklin Roosevelt, quando os Estados Unidos estavam saindo da crise de 29. Então, em 100 dias é assim, o que esse governante faz em 100 dias que, de fato, aponta para um mandato com coisas diferentes? Eles não sabem o que fazer. Eu conheço muito de começos de administrações. A preocupação dos 100 dias é com marketing. É só marketing, marketing. Não aponta o que fazer, né? Não aponta é. o que fazer. Aí o Bright vai poder prometer o que fazer em 100 dias? Não, ele está há 4 anos e não fez. O Duarte vai poder prometer o que fazer em 100 dias? Não, o governo dele está há 8 anos e não fez. Então, o que eu digo ao eleitor, à eleitora? A prática é o critério da verdade. As propostas, você vai ver aqui na sede de entrevista, vão parecer muito iguais. Concurso público, todos vão prometer concurso público. Mas 2 vão prometer e não tem que ter. E você tem que perceber a cara de pau da promessa deles, porque eles são gestores. Não teve concurso público no governo, não teve concurso público na prefeitura. Como é que ambos vão prometer isso? Você trouxe aí, o Saulo também conversou com a gente sobre essa questão da poluição, do nosso ar principalmente. Isso aí, em outro momento, a gente trouxe um especialista e ele trouxe aqui os dados alarmantes. É um negócio grave mesmo e nem a prefeitura, nem governo tem tratado isso da forma como deve ser tratado. Mas assim, o que a gente vê, na verdade, aí nos debates é preocupação com o cavalo, com o jumento, né? E enquanto a gente tem um problema grave como esse na questão do meio ambiente. Né? Exatamente. Porque os candidatos, e sobretudo o que eu chamo de os Golias do governo, que é o Davi. Não sou eu, não. Eu sou só um instrumento. O Davi é o povo, é quem tem a força para derrotar esses 2 Golias. Esses 2 Golias dos governos estão tentando inventar situações pelas quais eles ludibriem e iludam o povo mais uma vez. Uma forma é fazer uma grande festa de aniversário, trazer grandes bandas, juntar todo mundo lá, todo mundo beber, ficar legal e esquecer do dia seguinte, que tá passagem, não tem passe livre para os estudantes, se adoecer, o hospital não vai dar conta, as UPAs não vão dar conta, o meio ambiente não vai melhorar, etc. Aí você faz isso. Aí o inocente útil cai e denuncia. Por que inocente útil? Porque a tese é até correta. Está usando o aniversário da cidade para criar um grande showmício para sua campanha, quiçá, se não tiver provado, porque eu nunca vi creche, vovó França organizar festa de 21 milhões de reais, né? É pior do que o Juju e Cacai no carnaval, pelo amor de Deus, não é? A cultura em São Luís, a gente tem percebido que parece que tem sido tratada somente como uma secretaria de evento. Só um evento e acabou. Exatamente, totalmente. Olha, o que eu digo no nosso programa Na Cultura, nós vamos recuperar as ações da cultura para os produtores e os fazedores de fato de cultura. Apoiar o arraial de bairro. A gente não precisa de grandes arraiais, de mega arraiais. A gente precisa do arraial funcionando no bairro, como a gente se divertia, não precisa gastar dinheiro com passagem. A segurança, todo mundo no bairro se conhece, então você não tinha problema de sair tarde, com medo de ser assaltado, nada disso. A Via Sacra, começar a Via Sacra exatamente pelo Anjo da Guarda, mas tem nos outros bairros, apoiar uma Via Sacra. As festas juninas, como falei, o arraial, o carnaval, os blocos, apoiar os blocos de rua, recuperar os carnavais dos bairros. Não precisa de... A gente faz os mega eventos, mas protege, de fato, a cultura local, que é onde está a população. Acoplado a isso é o seguinte, o Bride prometeu fazer a virada cultural. A virada cultural é uma grande experiência em São Paulo que dá certo. Eu estou com essa proposta, já estava em 2020, copiou lá do meu programa em 2020 e botou agora de novo no programa dele. Mas a virada cultural ela tem que ser acoplada a um mecanismo em que você faz os editais sejam operados e pagos. Não é como a lei Paulo Gustavo, que até hoje o pessoal não recebeu o dinheiro. No São João, do ano passado, teve gente que não recebeu. Né? Então, apoiar a cultura é, sobretudo, uma estratégia de geração de economia criativa da cultura. Você gera trabalho e renda. Você apoia, dinamiza o conjunto da sociedade. E essa coisa da virada cultural, precisa ter muito cuidado para não virar também mais um evento, né? Só evento. Não só evento. Aí que eu digo, a virada cultural você tem que fazer de forma cíclica, rotineira, pode ser de 2 meses, você pensa, para que as coisas funcionem. Não é só um show. Possa ter o teatro, possa ter as artes plásticas, possa ter o cinema. Na nossa proposta, a gente quer recuperar
o que nós... Eu tô assim, saudosismo, acho que é os cabelos brancos do Matias. Não, mas eu acho, sabe nós que é? vivemos o Cine Monte Castelo, Matias, lembra? E você está falando, o Cine Monte Castelo, mas você está falando também para São José de Ribamar, que teve um dos primeiros cinemas do Maranhão. Pois é, e o Euclides está aí com o livro dele recuperando a história do cinema maranhense. Podemos transformar o Cine Monte Castelo numa escola do audiovisual. Ou seja, nós temos hoje, meus alunos produzem hoje com celular cinema de altíssima qualidade. Se você der um mínimo de apoio, um mínimo de estrutura, eles vão embora. A Feira do Livro foi um Feira parto, do né, para Livro. sair uma edição. Feira do Livro, o exemplo aqui que o pessoal foi tentando lá da Feira do Livro da área Itaquibacanga. Pegar a Feira do Livro e transformar isso num mecanismo mais espalhado aos bairros, não concentrar só no local, fazer a concentração no local, mas você ter atividades preparativas nos bairros, recuperar as bibliotecas municipais. Certa vez eu fiz pesquisa com meus alunos, quando eu dei aula para eles em biblioteconomia, e eu pensava assim, já mudou. A realidade parece absolutamente igual. 93% das escolas não têm bibliotecas, têm depósitos de livros, mas não têm bibliotecas com profissional, com estagiário da área, com livros, etc. Então, você tem que pegar hoje e fazer realmente, pela cultura, você pode fazer um processo de muita transformação dentro da cidade. É isso aí. Bom, para fechar essa primeira parte aqui, que era para ser os primeiros minutos, mas já está quase sendo o fim. Mas assim, o tempo passa rápido. Aí quando a conversa é boa e quando o diálogo é de alto nível, como você falou no início, aí que passa rápido mesmo, né? Mas assim, o que inspira? Tem alguma coisa, tem alguma gestão que inspira as próprias... Falo do conjunto. O conjunto de propostas do seu partido, né, do PSOL Rede, né? Da federação. Da federação. Tem alguma coisa que inspira? Alguma gestão ou alguma ideia assim, revolucionária? Ou de algum lugar do mundo assim, que inspire todas essas propostas? Tem uma frase que diz assim, o pior inimigo do bom é o ótimo. Sim. Né? Mas dá para fazer o bom em 4 anos e apontar para que essa cidade seja um exemplo ótimo de gestão. Eu procurei pesquisar, dentro da minha experiência pessoal, dentro da experiência do PSOL e da rede, em termos de projetos, o melhor no nosso... Vai lá nas redes sociais do Oi Franklin, Twitter, Instagram, TikTok, tudo é Oi Franklin. Está lá o programa de governo. Vocês vão ver que nós temos propostas para mais de 19 áreas das políticas públicas. Eu tenho mestrado e doutorado em políticas públicas. Então, eu sou da área, eu entendo. Eu não sou um especialista em cada política, mas eu entendo da construção dessa política e tenho experiência administrativa. Você citou, eu servi tanto ao governo do Estado na gestão do Jackson Lago, antes dele ser golpeado pela família Sarney, primeiro exemplo de golpe judicial antes da Dilma, foi o do Jackson, porque depois, inclusive, reconheceram que o Jackson não tinha que ter sido cassado, mas aí a figura política e física já estava morta, né? Já tinha passado. Sim. Igualmente, participei da gestão de 88, apoiando o Jackson e sendo seu assessor em 92, quando o PT colocou o Dutra de vice. Então, eu tenho experiência, eu sei o que é um plano plurianual, um orçamento, como operar com participação. A experiência do passe livre, do plebiscito, mostra que o seguinte, alguns perguntam, não é melhor ter ido para vereador, buscar um mandato e depois ir galgando? Não, porque o que você tem que fazer diferente é colocar povo no negócio. Na hora que a gente botou a população, 790 mil pessoas vão para a urna, não sabem, mas são 3 votos. Voto para prefeito, voto para vereador e o voto em São Luís, no plebiscito sobre a seguinte pergunta: você é a favor de implantar o passe livre estudantil em São Luís? Sim ou não? Nós estamos defendendo votar no sim. Gratuidade total aos estudantes de São Luís para o transporte público. Como foi isso? Abaixo-assinado, movimento de juventude, movimento de base nas greves, a gente fazendo greve, pegando assinatura. E agora a população. Na hora que a população votar e disser o sim, nenhum dos candidatos que for eleito poderá dizer, não vou fazer o passe livre. Não, é plebiscito, gente. Plebiscito a gente só teve em 1993, parlamentarismo, presidencialismo, monarquia e república.
Thalita tem menos de 30 anos, né? Tem Não deve ter menos nem de 20. votado, não deve ter nem votado no referendo sobre as armas, que foi em 2003, né? Foi 2003, né? 2003. Eu As votei. duas- Ele votou desde 64 no parlamentarismo do João Goulart. Então, a experiência de chamar a população nos Estados Unidos, está tendo eleição, a gente discuta Trump versus Kamala, mas na verdade tem uma pilha de plebiscito por dentro. Na Suíça, toda eleição tem plebiscito por dentro. Nós vamos pela primeira vez exercitar. Na hora que o povo disser queremos o passe livre, aí o prefeito, e é importante votar nos vereadores do PSOL, nos vereadores da rede, porque vai ser a Câmara que vai regulamentar e o próximo prefeito. Eu sou o único prefeito que digo que na primeira medida, geralmente, qual a sua primeira medida, caso seja eleito? Assinar o decreto regulamentando o passe livre estudantil. Qual vai ser a luta depois? Vai ser 30 passagens, 70 passagens, como é em Fortaleza? Vai ser só para estudante de escola pública, estudante de escola privada não entra, como é no Rio de Janeiro? Não entra final de semana, como é em São Paulo? É como no Distrito Federal? É só para quem tem fiéis, universitário e escola pública de ensino médio? Isso que vai ser a disputa depois da regulamentação. Mas o plebiscito vai ter que botar Agora, o plebiscito. Franklin, assim... Então, para fechar o raciocínio, o que eu estou dizendo? Bota povo. Na hora que eu colocar povo, o que resulta o programa? Princípios: participação popular, combate à corrupção, transparência, prioridades populares e combate às opressões e às desigualdades. Esses são os princípios. Feito isso, eu pego o melhor do que eu vi, tu viste, em Bogotá, para o meio ambiente. Eu pego o melhor do que eu vi em Lima, no Peru, Pronto. Parque de Águas. Você pode fazer parques, ao invés de colocar o sítio Santa Eulália para ser sede do poder municipal, da Câmara de Vereadores de um lado e Poder Judiciário do outro, faz um Parque das Águas ali, está do lado do Rio Anil, não tem nem que fazer o esforço que Lima faz para ter água lá, né? Faz ali. Paris, o melhor. Eu visitei Paris quando, da minha tese, eu sempre falo isso com saudosismo. A minha tese, quando ganhou o prêmio de melhor tese, foi tão boa que o prêmio dava para comprar uma passagem para ir na França, né? Fui lá conhecer Paris. O turismo de Paris é absolutamente impecável. Cidade luz, cidade recém da Olimpíada tem. Você pode pegar e botar micro-ônibus circulando na cidade, com canais voltados para cada, para que São Luís não seja só um ponto de passagem depois de Lençóis. Nós temos um circuito de via sacra, hoje de o turismo arte é Lençóis. sacra. Aqui você vem aqui não tem interesse nenhum em As São Luís. praias não dá para banhar, a gente vai andar na praia imprópria. E o centro histórico, que seria o maior atrativo? O centro histórico, tá o processo daquele do jeito. centro histórico, o Darcy Ribeiro dizia, acabar com a educação no Brasil não é um acaso, é um projeto da elite. Hoje a gente pode dizer assim, acabar com o centro histórico não é um acaso, é um projeto para ver Vila Galeve, grandes empreendimentos, e comprar aquilo ali e transformar, é um termo chato, técnico, mas chama gentrificação. Ou seja, você tira os pobres, tira os lascados, tira os feios dali e bota um negócio feito só para turista. Não é isso que a gente tem que fazer. Então, o melhor das experiências turísticas de Paris dá para realizar aqui no Chile. Eu conheci Santiago do Chile, metrô de superfície. Aí você diz, o Castelo, infelizmente, queimou uma das melhores ideias do transporte público, que chama-se VLT. Quando ele entrou no VLT, no terminal da integração, e soltou do VLT no Cabão... Que foi para ele fazer acabou propaganda, né? Ele acabou com a ideia. Mas dá para fazer, Matias, um VLT... No Cabão acaba tudo, né? No Cabão acaba tudo, é verdade. Literalmente, né? Então, o que acontece? Você pode, com o passe livre, eu tenho que reformar todo o sistema. Mudar para, em vez de passageiro carregado, que é o sistema que paga hoje as empresas, para quilômetro rodado. Quilômetro rodado significa o seguinte: o ônibus tem que rodar de manhã, tarde, de noite e de madrugada, que não tem ônibus de madrugada, o pessoal não pode fazer turismo, que não tem ônibus para se cultura na madrugada, que não tem ônibus para se deslocar. O empresário recebendo pelo quilômetro rodado, o interesse dele é ônibus cheio ou lotado, ônibus circulando. Com o passageiro pagando, o interesse é superlotar o ônibus, botar o máximo de gente dentro, etc. Essas experiências todas é que a gente tem no programa para fazer uma cidade melhor. E o centro histórico, como a gente falou, tem um país aqui da América do Sul mesmo, o Equador. Todas as cidades, a maioria das cidades turísticas, a começar por Quito, o forte é exatamente o patrimônio histórico, né?
Perfeito. E bem lembrado. muito bem trabalhado. Então, o que eu te dizia, não dá para chegar e enganar o eleitor. Olha, vou fazer o VLT da área Itaquibacanga. Em 4 anos não dá. Mas em 4 anos dá para fazer o projeto, captar os recursos no BNDES, fazer parceria público-privada com a Alumai e Vale do Rio Doce. Que ao invés de jogar as toneladas de poluentes, passe a ter de fato uma compensação ambiental por isso. O Castelo recebeu esse projeto em mão. Fazia o parque de estacionamento dos funcionários da Alumar e da Vale lá em frente, onde é o que a gente chama de papódromo, em frente à Madre Deus. Os funcionários desceriam, pegariam o VLT, percorrendo toda a área Itaquibacanga até o final. E com isso a Alumar topava bancar. Aí o Castelo desviou para africanos. Já levou desapropriação, o projeto ficou muito mais caro. Por esse percurso, nós temos 7 quilômetros entre Madre Deus e o Distrito Industrial. 1 quilômetro de VLT custa 100 milhões de reais. Então, nós estamos falando de uma obra de 700 milhões a 1 bilhão de reais. Recurso, parceria público-privado, empréstimo no BNDES e recuperação de fato da estrutura da prefeitura para, ao invés de soltar milhões e milhões nos CLIOs, você investir na política, dá para fazer. Que isso, com um bom plano, consegue facilmente. Sim, com o mínimo... É um planejamento... monitoramento da política, etc., tem como fazer. Bom, dá uma rodadinha para a gente finalizar a entrevista já com o último bloco, mas com as propostas aqui. A gente vai sortear 2 temas e ele vai apresentar aqui as propostas do PSOL e dele, né, que é uma federação, PSOL e Rede, para administrar a Prefeitura de São Luís. Matias Marinho. Eu daqui, você daí, acompanhando a entrevista com o nosso Franklin Douglas. Se brincar muito, isso aqui vira um trava-língua, Franklin Douglas. Né? Isso é bom, né? É a mistura de Frank Aguiar com o Beto Douglas. Dá vontade até de cantar também. Ouvir uma música e vou transformar isso aqui em água em chope. Ó, Thalita. Bom, vamos lá para... 2 temas aqui. Vamos pegar aqui um e na lata o Franklin vai fazer falar da principal proposta para a área da saúde. Saúde. Eu sei que Programa proposta é elaborado. assim, existe um programa e tem vários termos, vários itens, mas resumindo, qual é a grande proposta da sua candidatura para a saúde? Construído com os companheiros da área da saúde do pessoal. Primeiro, concurso público. Braide não pode prometer. O último concurso foi em 2013, na Prefeitura de São Luís. Duarte não pode prometer. O último concurso para a saúde no governo do Estado foi em 1991, gestão Edson Lobão. Nós vamos fazer concurso público. Cobertura de 100% da cidade com o programa Saúde da Família. O Braide tinha como meta fazer 70%, não alcançou a meta. Saúde bucal, ou seja, tratar do dente das nossas crianças. Os 100% de cobertura de estratégia da família, nós vamos botar 100% de equipes de saúde bucal, de tratamento dentário, de acompanhamento do tratamento dentário da cidade de São Luís. Tem dinheiro para isso no Ministério e volta, porque a Prefeitura não apresenta, ela não cobre nem parte. De 152, ela tem 50 e poucas equipes de saúde bucal. Nas escolas municipais nem tem. Eu estou falando de trabalho, emprego, renda, campo de estágio para estudante de odontologia, contratação de odontólogos, contratação de auxiliares dos escritórios, etc., dos odontólogos. Prontuário eletrônico. Braide prometeu fazer 100% do prontuário eletrônico, não fez. O prontuário eletrônico, acoplado a outros aplicativos, formas de digitais, você acaba com aquela fila de marcação. Né? E hoje a gente ainda continua com essas filas, Continua com as filas. Você pode contratar pessoais, aí tem que dialogar com os conselhos da área da saúde, etc., para fazer salários atrativos, porque não adianta o médico vir trabalhar por merreca. Eu fico espantado e digo assim ao jornalismo político, pesquisem, que tem candidato aí com 5, 6 milhões de patrimônio, sendo médico. Meus colegas médicos que trabalham virando plantão atrás de plantão não acumularam tanto dinheiro em tão pouco tempo. Alguma coisa não está assim, certa. Até agora, o que a gente sabe do 1 milhão e mais de 100 mil que estava lá no Clio é de um médico, que é do irmão do prefeito, né? Não é. Então, alguma coisa como é que não pode? tá Se for uma certa, consulta? né? Se for uma consulta? Só uma consulta? Só um prontuário? Apoiar incondicionalmente o SUS e seus princípios, recuperar o plano de carga, que é isso que eu dizia, o plano de carga, carreiras e salários. Para que, por exemplo, eu tenho colegas médicos, colegas que são professores da UFMA, são médicos também na prefeitura, eles têm doutorado
eles não recebem nada mais por ser doutores, tem nível de doutorado e o exercício da medicina. Assim como os farmacêuticos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem, você tem que ter um plano de carreira que a pessoa possa crescer na carreira e ter um recurso de volta. Hoje o enfermeiro e os outros profissionais da saúde trabalham o turno e, ao invés de folgar 2 para poder vir recuperado, eles têm que fazer plantão atrás de plantão para ter o mínimo de vida, de condições de vida. Dá para fazer as coisas na saúde. A sensação que eu tenho, né, quando se fala de plano de cargos e carreiras e salários, parece-me que dentro da administração pública, parece assim que só existe um plano para os comissionados de serem da contratação e quando chegar a época da campanha, eles estarem lá fazendo a campanha. Pois é, parece eu que costumo o dizer, plano é esse, né? Você pega as organizações sociais, é o que sustentam a política de saúde. Isso no governo do Estado e isso na prefeitura. No governo do Estado, aí você diz assim, lá na gestão de Rosena Sarney, deu a eleição das mais votadas para a filha do Ricardo Murat. Esquema das organizações de saúde. Qual é o esquema? Eu emprego médico, eu emprego enfermeiro, etc., e peço o voto. Então eu amarro esses profissionais, eles não são livres para votar. Mas são. Sim. A hora de votar é só você ir à urna. Agradece o emprego e vote com a sua consciência. 50 para prefeito. Então, o mesmo esquema, quando o Flávio saiu, foi incorporado por Carlos Lula. Carlos Lula é um dos deputados mais votados do Maranhão. Então, independe do nome. Se o esquema é o mesmo, então talvez o Carlos Lula nem se reeleja, porque já usou o esquema uma vez, não está no governo, a menos que haja mudança, volte, etc. Para mostrar o seguinte, se tem concurso público, esse esquema desaparece. Se tem transparência, se tem o uso de fato dos recursos não para cooperativas e não para organizações sociais amigas, aliadas, o sistema revigora. A saúde da atenção básica é efetiva, custa menos e tem mais resposta do que você criar hospitais. Mas o pessoal vai chegar aqui e vai dizer, vou fazer o hospital isso, o hospital daquilo, etc. É um gasto, porque tem manutenção a ser gasto nisso. Porque hoje, assim, já está comprovado, o SUS funciona muito bem na atenção básica, né? Perfeito. Funciona muito bem. Se você der as condições, estrutura o posto de saúde, a unidade mista, etc., você tem muito mais resultado. Agora, sim, tudo bem que a atenção básica é prioridade, deve ser prioridade mesmo, que você evita muito gasto lá na frente, mas a gente tem uma deficiência em São Luís, que é a questão do atendimento das crianças, né? Tivemos aí no Hospital da Criança é uma casos luta, de crianças morrendo, pais desesperados. Isso tudo você tem que reformar o sistema de saúde. Volto e insisto, ponto de partida é o concurso. Porque aí você desmonta os esquemas não profissionais. Atrai profissionais de qualidade, compromissados, que tenham, de fato, independência profissional para fazer o seu labor. Reforma o sistema para que a saúde seja, de fato, da atenção básica, os profissionais sejam de fato valorizados e a população possa ser atendida. Aos poucos, isso aí vai tomando conta do sistema e você transforma. Agora, nenhum e nem outro podem prometer isso aqui porque não fizeram, nem no Estado, nem na Prefeitura. Romper com isso. Muito bem, vamos ao último tema aqui cultura. Já falamos um pouquinho, mas era bom um resumo, claro. Organizar o sistema de cultura. O que é reorganizar o sistema de cultura? Conferência, plano, conselho. Conferência para discutir todas as áreas, de forma participativa, com todos os sujeitos. Existem os conselhos, né, na área da cultura? Tem um conselho, mas o de São Luís não tem funcionabilidade, não tem apoio. Se você pegar os recursos destinados para a função do conselho, está de fato em desenvolvimento, é mínimo. Não funciona, em síntese, não funciona. Sai secretário, entra secretário, o conselho não toma nem conhecimento. As ações do conselho são apresentadas, o plano de cultura é revisado e não é implementado. Então, tem que fazer isso. Segundo, temos que, de fato, ter uma política voltada, já falei, para os grandes produtores, recuperar carnaval de rua, recuperar o arraial no bairro, apoiar a via sacra, fazer a cultura como uma instância de construção coletiva. Audiovisual, apoiar o audiovisual, teatro, recuperar os nossos teatros. Eu vou fazer 5 subprefeituras. 5 subprefeituras. A área Itaquipacanga, a área do Luizão até
da Coab até a Vila Luizão, do São Francisco até o Vinhais, a zona rural. Em cada uma dessas, você, como uma subprefeitura, faz as frentes de trabalho, falamos de emprego, né? As frentes de trabalho reformam as 261 escolas que estão todas. Eu estou visitando uma por uma, fazendo vídeos com os vereadores, etc. Escolas acabadas. Os anexos são uma porcaria, nem dá para chamar de anexo. Então, reformar isso chamando o eletricista, o pedreiro, o carpinteiro do bairro, contrata ali dentro do que a CLT orienta, etc., contrata, dá as condições materiais, reforma, isso é gerar emprego. E fazer espaços culturais. As escolas já podem ser um centro que eu chamo de escola conectada. Quanto mais pobre o bairro, mais rica tem que ser a escola. E a escola pode ser uma referência porque se eu pego a escola, reformo a escola, gerei emprego. Na escola, coloco a energia solar. Estou apontando para os empreendedores que vendem hoje as placas, etc. Estou apoiando o sistema de geração de emprego. Energia solar na escola, eu me livro da conta da Equatorial. O recurso que eu economizo com a conta da Equatorial, eu coloco uma torre para disponibilizar esse sinal de Wi-Fi gratuito. As pessoas vão ficar no entorno da escola. Reforma a quadra, deixo a quadra polivalente. E ali ao lado, faço um teatro, faço uma arena cultural, uma cuba cultural, dá para fazer a cultura pelos bairros. E com isso a gente monta circuitos em que, nas leis de incentivo, a gente pode dizer, olha, queremos a apresentação no Teatro Arthur Azevedo, mas queremos uma em cada uma das 5 subprefeituras, nas praças ou nas arenas culturais que a gente possa fazer. Tem como trabalhar bastante pela cultura na cidade. Não falar nada na área de teatro, né? Só evento mesmo, só Manu Pacotão, essas coisas assim, mas teatro mesmo. Não. E que eu não condeno o pessoal que gosta de todos os tipos. Eu acho que a gente até pode consultar qual é o artista, mas assim, não pode ser a única política. Pois não, mas quando eu falo assim, na verdade, ironizando um pouco, não a cantora, não o gênero musical, mas isso que eu falei lá no início, parece que a cultura é só uma secretaria de eventos. Sim, não pode ser. E não é só não isso, pode né? Ser. Não pode ser. Tem que ser muito além disso. Muito além disso. Tudo bem. Tem uma pergunta que eu queria falar assim, fazer para os candidatos, que eu estava pensando aqui, mas parece que com essa última gestão aí, a gente nem pode fazer mais, porque ele falou tanto, foi a questão de estar preparado, né? Nenhum está pronto, nenhum está preparado para Você está preparado para ser prefeito? Eu estou à altura dos desafios. Eu e a minha vice, Aline, estamos à altura dos desafios de administrar essa cidade. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista político, do ponto de vista da experiência administrativa. Um não estava pronto, mostrou isso nos 4 anos. O outro não está preparado. Faz campanha como se tivesse um animador de circo. Pula aqui, pula ali, não sei o quê. O que é isso? Preste atenção, eleitor. Isso é estratégia de marketing. É a forma de te ganhar pela emoção e abraça. Aquilo tudo é teatro. A gente que é da comunicação sabe. Contrata o pessoal, as equipes, as produtoras. Corre, agora abraça. Corre, agora beija. Vem com a criança. Agora ele pega na criança. Isso tudo é armado. É come feito. Mocotó. Come mocotó. Aí come com nojinho. Então, uns conseguem ser bons atores até na hora de comer, né? Come comer. Que parece que é verdade. Parece Tem que gosta. Vídeo do Adnet, que ele mostra o candidato agora sinaliza e dá tchau. Agora o candidato abraça uma criança. Procura lá na internet, você vai encontrar. É puro marketing. Para o quê? Desviar do racional. Porque se você for racional, para ir concluindo, o que Braide e Duarte vão dizer quanto ao passe livre estudantil? Aí eu vou dizer, pense no seu bolso. Fiz o seguinte cálculo. R$ 4,20 a passagem. Multiplica por 30 dias. Vezes dois filhos na família, em média, às vezes bem mais, né, do que 2, R$ 126 por mês. Multiplica por 12 meses. R$ 3.024 na economia. O passe livre impacta o seu bolso. Você tem que votar no sim, tem que votar no 1. O Braide é contra isso. O Duarte é contra isso. Aí o Duarte vem com tarifa zero para estudante. Ludibriar. É para não vir para a proposta que nós fizemos e dizer, essa proposta é boa. Para não reconhecer. Aí diz, tem passe livre, o governo do Estado. 3.000 alunos universitários. São 280 mil alunos só em São Luís. Olha o impacto disso.
O passe livre impacta na economia, impacta na educação, porque diminui a evasão escolar. Os colegas profissionais da educação física que ajudaram a fazer o nosso programa de esporte, que nem deu para trabalhar aqui hoje, eles dizem, Frank, os nossos alunos não vêm à tarde porque não tem a passagem para voltar à tarde. E eu tenho utilizado sempre o exemplo de um estudante chamado Yuri, numa reunião que nós fizemos no centro, da situação dele, como eu disse, eu vou transformar esse rapaz no símbolo dessa campanha. Yuri é filho de mãe solo. Yuri já foi despejado 3 vezes com a sua mãe de kitnets, porque não tinha os R$600 do aluguel. Yuri anda da Ilhinha até o centro histórico, onde ele estuda. Arranjou um bico, acho que de barman, alguma coisa que ele começa no final da tarde e termina 1h da manhã. Aí volta 1h da manhã a pé para a Ilhinha, porque não tem dinheiro para passagem. E acorda 5h da manhã para poder ir para a escola a pé de novo. O Yuri disse, olha, na reunião, né, lá conosco, olha, esses R$126 é a nossa cesta básica do mês todinho lá em casa para comer. Ele vai poder comer. Ele diz, eu não estudo, porque nessa loucura de vida eu não tenho tempo para estudar, não curto a cidade culturalmente. Mas Yuri não é uma coisa de propaganda, não. Existe mesmo. Não, ele existe. Tem foto, tem vídeo, a gente gravou tudo. Não vou expor o rapaz, né? Mas tem foto, tem vídeo dele dando o depoimento dele. Se ele autorizar, eu vou até utilizar. Então, Yuri não é só um, ele é um exemplo de vários em São Luís. A gente não tem noção porque 40% o dado me falha agora a memória, acho que é 40% da cidade de São Luís vive com menos de R$400. Menos de R$400. Aí a gente não se dá conta. Defende, mas quando chega na realidade bruta, é isso. Outra aluna dizendo, lá em casa a mamãe escolhe quem é que vai para a escola no dia, que não tem passagem para os 2. Então, essa é a proposta real. Pense no seu bolso e vote nisso no plebiscito. E cobre do vereador, cobre dos outros prefeitos, se eles têm compromisso com isso. Que eles é que vão regulamentar esse direito. Muito bem. Valeu, obrigado, Matias. Franklin Douglas. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Pedi o voto para os 50, Franklin ali na prefeitura, para os vereadores do PSOL e da rede. Agradecer os colegas da técnica e quem nos acompanhou neste episódio. Muito bem, amanhã de volta com o candidato de Passo do Lumiar. Qual é o nome, Thalita? Felipe Gonçalo. Pronto, amanhã, Passo do Lumiar no destaque do Checkmate. Acabamos de apresentar Checkmate, o jogo do poder.